Sim, eu, como mãe, tenho um cuidado em relação ao Discord. Isso não é à toa, não é implicância, não é perseguição com um prestador de serviços específico. Vale a gente lembrar, para quem quiser dar uma olhadinha, tem uma entrevista da Vanessa Cavalieri, né, juíza que ficou muito conhecida por esse tipo de trabalho aí voltado a crianças e adolescentes, aqui na CNN Brasil, no CNN Entrevistas, está lá no YouTube da CNN Brasil, onde se fala muito sobre a proliferação desse tipo de crime, cometimento de crime mesmo por meio da plataforma. É um terreno fértil para esse tipo de prática de abordagem de crianças e adolescentes para cooptá-los a, às vezes, fazerem mal para si mesmos, para até bichos de tortura, para bichos de estimação. Você tem casos de automutilação, tem muitas situações muito graves ali que ocorrem de fato. Uma informação que eu acho que é importante trazer é que o posicionamento da agência governamental que trata desse assunto, né, que é a Agência de Proteção de Dados, que foi criada para garantir ali o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, vem com a premissa de que essa suspensão do Discord pode sim ser um primeiro passo e há uma porta aberta para outras sanções dependendo de como caminhar essa investigação. A plataforma está colaborando, está de fato, né, Jairo, está disposta ali a auxiliar as autoridades, a responder a essa demanda das autoridades, mas a agência deixa claro, não está descartada a possibilidade de outras sanções serem aplicadas caso essa investigação, que vai ser conduzida agora com mais profundidade, aponte outras condições graves que precisem ser coibidas. É só no Discord que tem esse tipo de atuação? Não. Então, vale a pena a gente olhar também para o outro lado, né, Sim. Jairo? Tem um outro olhar que precisa ser levantado aqui, que até onde um prestador de serviços específico deve ser, digamos, penalizado com a suspensão do seu serviço, porque há outras formas de você pedir essa colaboração e exercer esse controle, sendo que não há uma exclusividade do cometimento de crimes dentro do Discord. Outros provedores de serviço também enfrentam questões semelhantes, mas pelo menos pelas percepções da própria justiça, e eu trago aqui o depoimento da Vanessa Cavalieri como um bom exemplo. Os casos são muito recorrentes. Eu, como mãe, optei, por exemplo, por restringir o acesso da minha filha a esse tipo de rede social. O Discord, ela não tem acesso. É implicância? Sim. Não, é preocupação. Então, o que precisa aí é que, de fato, haja, claro, isonomia em relação a todas as plataformas. Ninguém está dizendo que não, mas a proteção de crianças e adolescentes precisa se sobrepor à liberdade de expressão ou à veiculação livre de informação. E é sobre isso que é interessante a gente destrinchar mais, porque o que acontece, né? No Discord, por exemplo, se você tem menos de 13 anos, você não pode usar a plataforma. Para maiores de 13. Só que quem determina isso? Quem faz o cadastro na plataforma. Não se exige um documento ou algo assim. Você está vendo aí, inclusive, na tela, imagens de como é a plataforma e veja só que informações interessantes que eu quero trazer aqui, onde o Discord foi proibido no mundo, tá? No Brasil, apenas as lives estão suspensas, você pode usar o Discord e ainda tem um prazo de 3 dias para que essas lives saiam completamente do ar. Ou seja, ainda é possível utilizá-las, tá? Porém, no mundo, nós temos a proibição do Discord em países como a China, Rússia, Turquia, Irã, Omã, Coreia do Norte, Emirados Árabes Unidos. Os motivos, a maior parte aqui desses países, por censura estatal. No caso da Rússia e da Turquia, principalmente por conta de legislação interna. Na Rússia, mais especificamente, dizendo que o Discord não respeita a legislação antiterrorismo e a Turquia reclamando da demora para a retirada de conteúdo, né? E é justamente essa demora da retirada de conteúdo que foi questionada aqui no Brasil, porque o Discord tem internamente uma avaliação que usa inteligência artificial sobre o risco das transmissões, né? Sobre, por exemplo, situações de violência. E aí, baseado nisso, a IA retira o conteúdo do ar. E houve uma demora, tá? E justamente sobre essa questão do conteúdo
que é compartilhado porque isso é feito dentro de servidores, ou seja, numa conversa interna. Como a gente tem em relação, por exemplo, ao WhatsApp, né? Nós conversamos com o professor de Direito, Carlos Afonso Souza, que destacou que a ANDP cria um precedente na avaliação dele perigoso sobre a criptografia de ponta a ponta, ou seja, sobre o conteúdo de transmissões consideradas privadas. Veja. Então, quando você adota uma postura, não pelo bloqueio da plataforma como um todo, como não foi no caso, mas o bloqueio de uma funcionalidade, que é uma funcionalidade muito essencial dessa plataforma, existe naturalmente uma discussão sobre proporcionalidade. Será que, para atingir a finalidade que eu quero alcançar, que é proteger crianças e adolescentes, puxar o plug dessa funcionalidade na plataforma e deixar todo mundo que a utilizava de maneira lícita, sem acesso a essa ferramenta, é a melhor solução? Esse caso do Discord é a primeira vez que a gente vê a ANPD se manifestando sobre criptografia de ponta a ponta e dizendo que, no caso do Discord, a empresa deveria, então, adotar uma moderação de conteúdo mais rigorosa, diferente, porque a criptografia impedia a identificação dos conteúdos danosos. Olha, depois de toda essa explicação, até é interessante falar algo que o Jairo estava comentando com a gente aqui no bastidor. Como é que é esse índice, Jairo, desse perigo nas lives? Dentro da plataforma, especificamente do Discord, você tem um índice de periculosidade, né, do conteúdo que é avaliado por uma inteligência artificial. Que, no caso deste suicídio dessa jovem lá no estado do Mato Grosso do Sul no mês passado, estava em 0,12. Essa ferramenta, ela tem ali um momento de um gatilho que só acontece e retira a live do ar quando está em 0,95. Ou seja, no momento em que a menina estava tirando a própria vida, o índice estava muito baixo. E é isso que critica a ANDP. Ou seja, não chegou a 0,95, tá? Não, 0,12, muito inferior, e foi um caso gravíssimo. Agora você, enfim, uma história de suicídio. Terrível, terrível e urgente que a gente discuta tudo isso.